Está no ar. Mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais. Apresentando Henrique Diniz, jornalista independente. Aqui a notícia tem voz e vez. Boa tarde, povo. Estou aqui trazendo umas novidades para vocês aí. Duas coisas aí que tá pegando fogo, né? Uma delas já está pegando fogo mesmo lá, que é no Irã. Eu vou te contar, esse pessoal do Irã não é mole. É um povo assim meio, como é que eu devo dizer, meio forte de uma guerra. Assumiu há pouco tempo, no lugar do Khamenei, assumiu o filho dele. Assumiu outros, né? Mas aí acabaram sendo mortos pelos americanos e pelo Israel. Agora assumiu o filho do Khamenei, que se chama Mojtaba Khamenei. Vem na mesma linha dura do pai. Lá eles têm um rio que ele vai afunilando, que se chama Estreito de Hormuz. Esse rio, né? Vamos dizer assim, né? Uma entrada e saída de navios, aonde são transportados 20% de petróleo do mundo. 20% de petróleo do mundo, né? Ele transita ali. E quem tem ali o controle, vamos dizer assim, é o Irã. Foi o que o Irã fez, fechou. Ninguém passa. Donald Trump não gostou muito disso, não. E ele já tinha falado antes que quem fosse assumir o Irã, a presidência, vamos dizer assim, teria que ser alguém que os Estados Unidos aprovasse. E com certeza o filho do Khamenei não está sendo aprovado. E aí está mantendo a linha dura do pai. E o Donald Trump está encaminhando para o local um navio poderoso, aonde ninguém, vamos dizer assim, ninguém tem coragem de confrontá-lo, né? Porque senão vai ser perda total. O Donald Trump já declarou em público de que as forças, tanto de defesa como de ataque do Irã, acabou. Foi destruído. E a resistência dele está sendo muito pouca, mínima. Tanto que o Donald Trump falou de que essa guerra já está praticamente terminada. Só está faltando só uns pequenos detalhes aí, que agora o filho aí do Khamenei está tentando resistir à potência bélica dos Estados Unidos. Coisa que não vai acontecer, nós sabemos disso. Vamos aguardar o resultado final disso aí. Que a gente praticamente já sabe qual é. Mas vamos aguardar os fatos, né? Falando em Donald Trump,
O Donald Trump está bem chateado aí com diversas coisas que estão acontecendo. E está muito atento. E está, na medida do possível, avançando. Ele ficou sabendo que aqui no Brasil tem 2 bases militares da China. Pensava-se que era só um lugar, que era na Bahia. Foi descoberto um outro lugar, que é lá na Paraíba. Donald Trump não gostou disso. E nas falas dele, parece que ele vai retalhar todos os países que tiverem bases da China. Pelo que parece, a China hoje está sendo, né, o número 1 em tomar cuidado, em ficar atento, em vigiar. Depois eu acho que é a Rússia. A Rússia e a China estão disputando. E o Donald Trump está de olho. Como nós, ou seja, nós, o Brasil, tem 2 bases aparentemente militares da China, o Donald Trump, possa ser que não, mas vai reagir. E ele já falou os países. Se ele falou os países, se o Brasil tem 2 bases, praticamente o Brasil está na lista. É verdade? E vai acontecer alguma coisa. Pode ter certeza que vai. Donald Trump mandou aqui para o Brasil o assessor especial dele para poder ver como é que está a situação, ficar de olho, ficar sabendo de algumas coisas que ele ainda não sabe, né? E se realmente esses fatos que estão ocorrendo aí é verdade, né? E o Trump já tem há muito tempo, tem em todos os países aí, tem poder, né? Para ele poder ficar ciente de tudo. Ele tem que fazer isso. Você é a maior potência bélica do mundo, ele tem que saber disso, né? Eu acho que os Estados Unidos é o país que mais como é que eu devo dizer, rival dos outros países que também é considerada determinadas potências. Os Estados Unidos têm realmente que ficar de olho nisso, né? Que se piscar, as consequências é árdua. Então ele mandou esse assessor especial aqui no Brasil, acho que deve chegar agora, dia 16, 15, 16, 17, por aí, ele deve estar chegando aqui no Brasil. E o Bolsonaro pediu uma autorização ao STF para receber a visita desse assessor do Trump. Aparentemente parece que o STF, não vou citar o nome, STF, autorizou até o intérprete. Isso deixou um pouco a esquerda receosa, certo medo, cabreira, deve estar se perguntando assim: será que eles vão conversar? Qual é o assunto? Sobre a eleição? Algum projeto aí que possa afetar a esquerda?
Quer dizer, tem muita gente preocupada, pode ter certeza disso. Houve uns rumores hoje, né, de que o STF, não tenho ainda a veracidade disso, tá? Que o STF deu para trás. Que teria que primeiro ser feito. Ainda vou procurar saber aqui direitinho, eu vou passar para vocês. Mas até então, vamos manter essa posição do STF ter deixado acontecer essa visita. Eu acho que essa visita deverá ser no dia 16 e 17. Essa conversa vai ser boa. Né? Por ser tão boa, a esquerda também está com até que ditado pulga de trás da orelha. E com relação, né, ao que está acontecendo no Brasil, esse escândalo que está acontecendo no Brasil, isso é uma coisa complicada, muito complicada. E o Trump acendeu um alerta de que poderá acontecer, não é que vai, tá? Poderá acontecer, dependendo de como é que vai estar a situação do Brasil, uma intervenção militar. Olha a gravidade da situação. Olha, se por um acaso acontecer, não tem nada certo, tá, gente? Só comentários, não tem nada certo. Né? Se a gente tá vendo isso no jornal, tá vendo isso nas redes sociais. Não sou eu que estou criando isso agora. Né? Estou trazendo o que está se comentando por aí. Se acontecer isso, olha, vai ter muita gente presa. Muita gente. É por isso que a esquerda está preocupada. Muito preocupada. Mas vamos deixar ver o que vai acontecer. O Flávio Bolsonaro, ele recebeu um convite para ir, né, na posse do novo presidente da direita no Chile. Parabéns, chilenos. Quando chegou lá, o Flávio foi ovacionado. Esse vídeo eu vi. Todo mundo abraçando, cumprimentando. Como é que vai seu pai? As pessoas querendo saber do Bolsonaro. Como vai seu pai? E o Flávio é uma pessoa muito simpática, né? Sabe colocar as palavras certas para as pessoas certas. Ele sabe se posicionar. Encontrou com outros presidentes de outros países, encontrou também com a Maria Corina Machado, né? Foi a ganhadora do prêmio Nobel. Ficou feliz da vida em ver o Flávio Bolsonaro, que desejou felicidades ao Flávio. Quer dizer, foi espetacular. Né? Na hora que o novo presidente do Chile, José Antônio Kast, mais conhecido como Kast, e cumprimentou o Flávio, ficou feliz da vida do Flávio ter ido. Quem estava lá representando o Brasil não era bem o Flávio. Adivinha quem era?
o chanceler Mauro Vieira ficou isolado no canto lá. Ninguém foi falar com ele, ninguém cumprimentou. No vídeo que apareceu, não estava ninguém conversando com ele. Ele estava isolado, realmente isolado mesmo. Isso é uma vergonha para o presidente do Brasil. Antes de mais nada, não ter ido à posse de um presidente. Isso não foi muito legal, né? E mandou um representante. Esse representante, eu acho até que isso foi uma ofensa, sabia? Mas esse governo aí, esse presidente do Brasil, ele é meio complicado. Falando em complicado, a situação dele cada vez mais está declinando. Onde que o presidente do Brasil, hoje atual, ele é mais forte? Nordeste, isso? Antes de gravar, eu estava vendo uma reportagem, se eu não me engano, acho que era da CNN, dizendo que o Lula, nas pesquisas que estão sendo feitas, declinou, caiu. A população não está mais contente com ele da forma que estava. Nem esses benefícios, né, que foram criados para cabrestar o povo, está dando resultado lá no Nordeste, não. Nem isso. Tá vendo aí? O governo está tão ruim que nem o Nordeste lá não está aceitando o governo do Lula. Muita gente está dizendo que o Lula não vai aguentar até o final do governo dele e vai pedir para sair. Quer dizer, deve criar uma situação de que está doente, enfim, a gente sabe como é que é. Então, isso é comentário. Estou afirmando que isso vai acontecer, tá, gente? Isso é um comentário que está aí, mas realmente a situação do Lula não está muito legal. Sou eu que estou falando isso. Está sendo mostrado aí constantemente nas TVs. Então, realmente, parece que ele não vai aguentar, não. É muita pressão em cima do Lula. Muita pressão. Né? Essas coisas que estão acontecendo aí, o filho dele envolvido. Olha, está complicado para o Lula. Está complicado. Não só para o Lula, como para o STF também. A gente está vendo o que está acontecendo aí, né? Com alguns integrantes aí do STF, Borgada. Isso te contar, é uma podridão complicado. E hoje vai ser votado na segunda turma do STF se vão liberar o Bocardo. Olha, serão. Ali eu acho que são 5, né? 5 que vão votar. Eu acho que é só 5 só que vai votar. O certo é ele ficar onde está, preso. No presídio. Porque os crimes que esse cidadão, podemos dizer assim, cometeu é gravíssimo. Grave. Grave. O Bolsonaro, ô Jesus, está lá, ó, preso, no papudinha. E a gente sabe que não cometeu erros. Que pouco a pouco até estão provando de que. Provando não tem que provar. Ele não cometeu esses erros. De que ele não estava envolvido e tal, aí está inocentando o Bolsonaro. Enquanto esse Bocar poderá ser solto, né? Ou ficar
preso, né, na residência. Vamos aguardar isso aí. Entendeu? O que vai dar todas essas falcatruas? O que é que vai acontecer depois do restante dos celulares serem divulgados? Você vê, acho que só foi aberto um. E está essas questões todas que a gente sabe. É um verdadeiro P. E a gente, aos pouquinhos, a gente está vendo nomes, né? Foi mostrada aí uma relação de nomes que estava no celular dele, né, do Porcaro, mas isso não quer dizer que todas as pessoas estejam envolvidas em alguma coisa. Né? Pode ter nome de pessoas que estão na relação dele lá que não tem nada a ver. Né? Tem que fazer o levantamento, né, e ver quem é que está envolvido. A não ser isso, os outros nomes estão... Podemos nem citar nomes, né? Mas é uma sujeirada, trazendo mulheres de outro país para vir aqui fazer orgia, né? Você gastava um dinheiro enorme, né? Muito dinheiro nosso, para poder fazer orgias. Terrível, terrível. Mas vamos aguardar, de pouquinho a pouquinho, tá? Né? Foram citados esses dois nomes aí na instituição do STF, que é uma vergonha, teria que dar o exemplo, né? Suprema Corte, é triste, né? É triste. Mas esse caso, Master, isso ainda vai dar ainda, e a direita está no pé, está cobrando. E os jornalistas estão... Teve um jornalista que denunciaram para ele, está nas redes sociais, denunciaram para ele dizendo que um ministro do STF estava usando os carros oficiais para beneficiar familiares. Não pode. Não pode fazer isso. Os carros oficiais são destinados exclusivamente, entendeu? A pessoa do STF, não familiares da pessoa do STF. Não pode. E aí, um ministro do STF mandou a Polícia Federal na casa do rapaz, do jornalista. E apreenderam o computador, celular, mais algumas coisas. Gente, o papel do jornalista, dos repórteres, são de dar notícia. E tem uns que eles são investigativos. Para ver a veracidade do fato, é preciso provas. Então, para isso existe o jornalista investigativo. Ele vai investigar e ver a veracidade do fato para poder relatar, né, nas matérias dos canais de notícias. E a Polícia Federal foi na porta dele para poder pegar o material de trabalho dele. É complicado. Isso não pode acontecer. Existe uma lei, um direito constitucional de livre expressão. Senão, é preciso ter jornalistas, né, para transmitir as notícias, falar sobre as matérias, o que está acontecendo, enfim. É complicado isso, né? Mas está acontecendo isso. Bom, gente, tem muitas coisas para ser falado, né? Principalmente com relação a essa questão do Banco Master.
com relação ao STF, com relação à guerra que está acontecendo entre o Irã, Israel, Estados Unidos. Ainda tem muita coisa ainda para ser falada. Não tem como a gente falar de uma hora assim. Eu estou já vai para 25 minutos, senão fica uma coisa muito cansativa. Mas eu volto e vou contar mais notícias para vocês. Tá bem? Um abraço. Fiquem com Deus. Está no ar mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito